Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Saudamos a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos da igreja e aos que nos visitam, que sintam-se acolhidos em nosso meio. Eu convido a igreja à leitura alternada de 2 Coríntios 5, 18 e 21. Peço que se coloquem em pé. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Eu começo a leitura. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nesse espírito vamos entoar o hino 164, Nome Precioso. Deus venceu o inferno.
Amado Deus, diante de Ti nos colocamos nesse momento para entregar esse culto de adoração a Ti. E bem sabemos, Senhor, que nenhuma virtude há em nós. Não, longe disso. Esse culto é entregue a Ti, porque o nome precioso foi maior e nos possibilitou nos colocarmos diante do Teu altar nesse momento. E é em nome e por Ele, Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós nos colocamos nesse momento, em adoração, em culto de adoração, clamando, Senhor, recebe-o. Recebe-o, Senhor, não como demonstração puramente humana, mas aquela que foi resgatada no sangue de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 9, versículo 9 ao 20, também em leitura alternada. Começo eu, Salmo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de ti, Senhor, compadece-te de mim, Senhor. Vê que há sofrimentos me reduziam, os que me odeiam, tu me levantas da porta da morte. Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-se, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor, saiam as nações e não passam de simples mortais. Amém. Irmãos, peço que se sente nesse momento. Vamos nos colocar em oração silenciosa de confissão de pecados. Conjunto Cristo, nossa canção, nos embalará com sua música. E ao final o silêncio será quebrado pela oração presbítero Clayton. Oremos. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou.
quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu 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 me entreguei por ti. Oremos. Senhor, uma das certezas que temos é que Tu nunca mudaste, Senhor. Tu és o mesmo Deus poderoso de ontem, de hoje e será amanhã. E nós te pedimos, ó Pai, perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude, ó Pai, a andar, ó Pai, de forma reta, de forma santa, Senhor. E inclina, ó Pai, os seus ouvidos para ouvir, ó Pai, o clamor, ó Pai, o pedido dessa igreja de perdão a Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que Tu és poderoso, ó Pai, para nos perdoar e nos livrar, ó Pai, dos pecados, Senhor. Por favor, ó Pai, abençoa as nossas vidas, nos dê mais fé, Senhor, para que possamos, ó Pai, ouvir, ó Pai, a Tua voz e ficar mais perto de Ti, Senhor. E não repetirmos, ó Pai, os pecados, Senhor. Possamos, ó Pai, sempre, ó Pai, olhar, ó Pai, a Tua palavra e que possamos, ó Pai, seguir os Teus retos e santos caminhos, Senhor. Nos abençoa, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E é nessa certeza de que nossos pecados foram resgatados pelo sangue de Jesus que nós nos colocamos em momento de consagração e louvor, fazendo a leitura alternada de Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41, começo eu a leitura.
Peço que os irmãos coloquem em pé, já se preparando para o louvor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma palavra, equipe de louvor. É bom estarmos aqui para adorar a esse Deus que é imenso, grande. E quando no momento da nossa quietude com Ele nós percebemos que nós não somos nada diante da grandeza e do poder dEle. Então cantemos e adoremos ao nosso Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer.
seu momento especial de 2 a 10 anos. Podem vir. Diácono Daniel vai estar orando, abençoando essas crianças, colocando essas crianças na mão de Deus, abençoando e já também agradecendo por dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, rendemos graças ao teu nome, ó Deus, por essa noite que tu nos trouxeste à tua casa, pelo teu filho, ó Deus, que abriu o único caminho, verdade e vida até ti. Louvamos o teu nome por isso, ó Pai. Te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles que irão administrá-los, que tudo façam, ó Deus, para o louvor da tua glória. Abençoa as crianças, este momento de culto, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, fale aos corações de cada um delas. Abençoa o professor, que o teu Espírito ilumine, ó Deus, que elas cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Abençoa a tua palavra que será ministrada neste momento. Usa o teu servo, ó Deus, fala através do teu Espírito aos corações de cada um de nós. Aviva-nos e vivifica-nos, ó Pai, segundo a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está vindo, vem pra reinar.
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Quero apenas lembrá-los que o pastor Lucas está atendendo uma ocorrência familiar e o pastor Tiago está pregando hoje nos nossos irmãos lá na igreja do Jardim Monza. E por isso, eu ia dizer o rato, mas o gato, né? Ficou. Então, eu quero te convidar nessa noite, para que, se você puder, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 46. Gênesis 4:6. Nós faremos a leitura apenas dos versículos de número 28 ao versículo de número 34, que é o texto que nos guia na mensagem desta noite. Gênesis capítulo 46, versos 28 a 34. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chamaram a terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Aprosentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, Deus, porque o Senhor é bom, perfeito, maravilhoso, extraordinário. E por causa disso, ó Deus, o Senhor nos deixou uma expressão de quem o Senhor é aqui na terra, e esta é a sua palavra. Palavra que conforta, que consola o nosso coração, que fala conosco de maneira profunda e de maneira muito poderosa. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nós clamamos que fale ao nosso coração. Que nós possamos nessa noite, Deus, sair daqui confortados, consolados, desafiados ou até mesmo exortados, se assim for da tua vontade. Mas nós clamamos, ó Deus, para que em tudo o Senhor fale conosco, o Senhor nos instrua na tua palavra, o Senhor nos encha de sabedoria e conhecimento, mas que esse conhecimento e essa sabedoria não sejam apenas para o deleite da nossa mente, mas possam servir para que possamos servir ao Senhor melhor. Que possamos, ó Deus, não só guardar aquilo que nós ouvimos do Senhor na nossa mente, mas que nós possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensina. E para isso nós contamos com a tua graça, nós contamos com a tua misericórdia, nós contamos com a capacitação que só pode vir do teu Santo Espírito. Por isso, fala conosco, instrui o nosso coração, nos tira das zonas de conforto que nós muitas vezes nos abrigamos e nos leva para o centro da vontade do Senhor. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, esse é o texto que fala sobre a reconciliação de José com o seu pai Jacó. Esse texto, de fato, é muito poderoso, porque não só ele traz essa reconciliação, mas essa reconciliação já havia começado quando José tem que perdoar os seus irmãos um pouco antes. Então aqui, na verdade, é apenas o desfecho, é o fim desta reconciliação. É o ponto final. É quando termina de consertar os erros do passado, quando as coisas que aconteceram ganham agora uma resolução. Elas são completamente resolvidas na vida de José, de toda a sua família. Quando nós nos deparamos, irmãos, com esse texto, é comum nós olharmos para a alegria que toma conta do coração de Israel, que é Jacó, né? Jacó e Israel é a mesma pessoa.
Quando nós olhamos para isso, nós percebemos como ele fica alegre, como ele fica satisfeito quando ele reencontra com o seu filho e ali eles têm um momento de perdão e de arrependimento e de reconciliação. E de fato, essa é uma passagem muito bonita. Uma passagem cheia de grandes lições que nós podemos ter. E uma dessas lições que nós podemos tirar daqui é como nós temos feito, ou como nós temos construído, como nós temos trabalhado nas nossas vidas o processo de finalização das coisas. Como nós temos construído resoluções para as nossas vidas. Como nós colocamos pontos finais na nossa vida. É sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. E olhando para esse texto, nós podemos encontrar algumas lições que nos guiam para como o Senhor, e não nós, porque muitas vezes somos nós que tentamos colocar pontos finais, que tentamos resolver as coisas, e você vai concordar comigo que muitas vezes essa tentativa nossa de resolver as coisas, ao invés de resolver, na realidade acaba trazendo muito mais complicações, muito mais dificuldades e talvez até atrapalhando as resoluções. É provável também que você possa concordar comigo que muitas vezes quando nós tomamos as rédeas de resolver as nossas próprias situações, as coisas que acontecem na nossa vida hoje ou que aconteceram ontem, ao invés de pôr pontos finais, por ser situações muito difíceis, muito duras, situações que nos lembram de grandes traumas do passado, ou que nos fazem perceber a dificuldade que nós temos de construir o perdão e o arrependimento, ao invés de pôr então um ponto final, nós somos levados a colocar uma vírgula, fazendo com que essa situação permaneça por longos e longos e longos anos, sem de fato ter um ponto final. E quando nós nos deparamos com essa situação, e nós não resolvemos as nossas circunstâncias, nós não colocamos pontos finais nas coisas que nós vivemos ao longo da nossa vida, então nós somos levados a lugares muito tristes. Nós somos levados aos recônditos do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, e lá nós escondemos essas coisas. Coisas que na verdade precisavam ser resolvidas, finalizadas e não escondidas. A primeira coisa que nós notamos quando olhamos para esse texto é que quando, irmãos, nós resolvemos as nossas pendências, quando nós colocamos pontos finais nas nossas vidas, nós somos retirados do lugar de morte. Perceba que nos textos anteriores, quando nós reparamos aquilo que estava acontecendo com José e aquilo que havia acontecido com o seu pai e com os seus irmãos, nós percebemos que os seus irmãos, eles continuam vivendo as suas vidas. Mas Jacó não continua vivendo. Israel perdeu o sentido da vida quando ele perde o seu filho. Quando ele achava que José estava morto, que ele não mais poderia reencontrar o seu filho, que ele não mais poderia resolver coisas com o seu filho, não poderia mais passar tempo com o seu filho. Ele então desfalece. E ele é levado para um lugar de depressão, de angústia, de morte. E ele permanece nesse lugar de morte por 22 anos. Quando José saiu da casa do seu pai, ele tinha 17 anos apenas. E agora, aqui nesse texto, quando nós lemos, ele agora tem 39. 22 anos se passaram. E o seu pai permaneceu no seu lugar, na terra onde deveria ser a sua felicidade, onde deveria ser o seu lar, mas lá ele faz deste lugar um lugar de morte, um lugar de angústia, um lugar de tristeza. E assim também é, irmãos, quando nós não colocamos pontos finais nas nossas vidas, nas nossas coisas, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nós vamos vivendo a nossa vida e colocando sempre
vírgulas na nossa vida. E vamos continuando e continuando e continuando por anos e anos a fio, e nós não resolvemos as coisas. Nós também somos levados a este lugar de angústia, de morte, de tristeza, de ansiedade. Um lugar onde nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos progredir. Pelo contrário, nós permanecemos estáticos, parados, finalizados e completamente aturdidos pelo tempo. Algumas pessoas dizem que o tempo, ele é o nosso melhor remédio para resolver as coisas do passado. Pois quando o tempo passa, a ferida que está aberta ou que foi aberta, ela vai sendo então cicatrizada. Mas, irmãos, você vai concordar comigo que muitas vezes o tempo, na verdade, aliás, muitas vezes não, né? Nenhuma vez o tempo resolve alguma coisa. Pelo contrário, o tempo muitas vezes é o nosso mais fácil, o lugar de maior acesso que nós temos para viver o luto, para viver a tristeza, para viver a angústia, para não resolver as coisas, porque afinal de contas nós tiramos a nossa responsabilidade, ou a responsabilidade do Senhor, e o poder e a autoridade e a glória de Deus para resolver as coisas, e delegamos isso ao tempo. E dizemos, não, o tempo vai se encarregar de resolver as coisas. Mas o tempo por si só não tem poder. O único poder que o tempo tem é o poder de passar. O que o tempo pode fazer? A não ser passar. O tempo não traz cura, o tempo não traz benefícios, o tempo não traz consolo, o tempo não nos ajuda a resolver as coisas. O tempo simplesmente passa. E nós vamos seguindo com o tempo. E nós vamos passando junto com o tempo. Nós vamos envelhecendo junto com o tempo. Nós vamos adoecendo junto com o tempo. Quando na verdade nós deveríamos resolver as coisas. E quando nós deparamos com esse texto, nós percebemos que não por causa do que José fez, muito menos por causa do que Israel fez, mas por causa do que o Senhor faz, por causa da vontade de Deus, por causa do seu amor, da sua graça, da sua justiça, da sua misericórdia, por causa da sua palavra e por causa das suas promessas. É o Senhor que faz então chegar ao ponto de colocar um ponto final nessa história. É o Senhor que guia todas as coisas e que guia o coração dos homens, que guia as circunstâncias, a história, o clima ou qualquer outra circunstância para que a sua vontade seja estabelecida. E quando o Senhor age, Ele nos tira desse lugar de morte e Ele nos leva então para o lugar de reconciliação. Ele nos leva para o lugar onde nós devemos colocar pontos finais. Para o lugar onde as coisas devem ser resolvidas. E eu sei que é muito comum para cada um de nós, que quando nós nos deparamos com a hora de resolver as coisas, isso é muito difícil, porque na hora de resolver as coisas, nós precisamos muitas vezes nos humilhar. Nós precisamos muitas vezes perdoar. Nós precisamos muitas vezes nos arrepender. Nós precisamos muitas vezes abandonar o nosso orgulho, os nossos desejos, os nossos sonhos que não nos levam para perto de Deus, mas pelo contrário, nos levam para longe do Senhor. E quando nós então olhamos tudo que Deus fez nesta família, nós percebemos que a vontade de Deus muitas vezes nos leva para um lugar de grandes desafios. Ela nos leva para lugares onde nós precisamos abrir mão de nós mesmos e precisamos então colocar um ponto final nas coisas que nós vivemos. Nenhuma das situações, irmãos, que nós vivemos, ela pode ser resolvida meramente pelas circunstâncias humanas ou pelo nosso próprio poder ou pelo nosso próprio conhecimento. E é justamente por isso
que duas coisas acontecem quando nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos. A primeira, nós não vamos conseguir resolver. E aqui ao meu lado está o presbítero Emanuel, presidente do Sínodo de Curitiba, e ele vai concordar comigo que pior do que nós não resolvermos alguma coisa é resolvermos mal. É quando nós deixamos a coisa pela metade. Quando a coisa não fica bem resolvida, ela se torna para nós um lugar de morte. Ela se torna para nós um lugar de desespero, de angústia, de tristeza, de ansiedade, porque afinal de contas, aquilo não teve um ponto final, não teve uma resolução. E essa resolução, ela só pode ser encontrada quando nós nos preparamos para resolver as coisas, não por nós mesmos, mas no Senhor, no seu poder, na sua autoridade, na sua salvação, na sua graça, na sua justiça, no seu perdão e no seu arrependimento. Quando o Senhor pode nos capacitar para resolvermos essas coisas, então nós somos definitivamente tirados deste lugar de morte, de tristeza, de angústia e de ansiedade e somos conduzidos pelo Senhor ao segundo ponto dessa noite. Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso nos ajuda a resolvermos as coisas pendentes na nossa vida, então nós somos curados. Nós somos levados ou retirados do lugar de morte e agora somos levados a um lugar de cura. Nós então experimentamos a cura que não vem das resoluções, que não vem das pessoas, que não vem das coisas que nós temos que fazer, mas vem do Senhor. Porque afinal de contas, irmãos, quem pode de fato e quem de fato faz com que nós possamos conseguir resolver as coisas do passado, quem faz com que a gente coloque pontos finais nas nossas vidas, sempre precisa ser o Senhor. Porque então, quando o Senhor faz as coisas, Ele nos tira desse lugar de morte, de angústia, de tristeza e nos leva para um lugar de cura, um lugar de descanso, um lugar de alegria, um lugar de satisfação. E é exatamente isso que nós vemos nos versículos 30 e 31. Quando então José se lança ao pescoço do seu pai, ele dá um grande abraço no seu pai, e ali eles permanecem chorando por muito tempo, por um longo tempo. Mas entenda e perceba que esse não é um choro de angústia, não é um choro de tristeza, não é um choro de morte, não é um choro de ansiedade, mas é um choro de cura. É um choro de alegria, de satisfação, de contentamento. E então eu te pergunto, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém Celestial, não é exatamente esse choro que nós teremos quando nós estivermos face a face com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis e o nosso único e tão suficiente Salvador? Será que não será essa a mesma atitude que nós teremos quando encontrarmos o Senhor Jesus na glória? Será que nós também não nos lançaremos num abraço longo e demorado com o Senhor Jesus? Será que nós não desfrutaremos de um momento de tamanha felicidade, de tamanha satisfação, de tamanho contentamento? Pois é isso que o texto nos dá a entender, pensando que nós podemos olhar para essa figura que está aqui, para essa mesma narrativa, para essa mesma história, para esse mesmo acontecimento do passado, e nós podemos vislumbrar a mesma situação quando nós formos levados ao nosso definitivo lugar de cura, que é a Nova Jerusalém Celestial. Mas hoje nós ainda podemos, irmãos, e definitivamente devemos experimentar de momentos assim, de cura. E esses momentos de cura vêm quando nós, de fato, nos entregamos ao Senhor Jesus de uma maneira tão profunda, tão abrangente, que nós então começamos, a partir do poder de Deus, colocar
pontos finais nas coisas que nós vivemos. Nós começamos então ao apreciarmos o rosto de Cristo, apreciarmos a sua palavra, apreciarmos a sua justiça, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua graça, o amor que tanto comove o nosso coração, que tanto constrange quem nós somos. Nós então somos levados a começar a depender de Deus para colocar pontos finais nas nossas coisas, nas nossas pendências, nas nossas circunstâncias, nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos desejos e também nos pecados que tanto nos assediam ao longo dos anos. Quando nós de fato nos entregamos ao Senhor Jesus, nós então somos levados a esse lugar de cura. E quando nós chegamos nesse lugar de cura, nós começamos então a colocar pontos finais na nossa vida. Nós começamos a pegar aquelas coisas do passado, nós começamos a olhar para os nossos relacionamentos, nós começamos a olhar para a forma como nós vivemos, para a forma como nós falamos, para a forma como nós nos relacionamos, seja com outras pessoas, seja conosco mesmo, seja com o próprio Deus, seja com a igreja, com amigos, seja de qualquer outro âmbito e maneira. Nós então começamos a resolver as coisas. E ao olharmos para cada uma dessas coisas, nós vamos aprendendo a colocar pontos finais. E esses pontos finais, nas nossas histórias, nas nossas coisas, nas nossas pendências, eles não podem ser colocados por nós mesmos. Mas eles precisam ser colocados pelo Senhor Jesus. Porque afinal de contas, irmãos queridos, quem é o Senhor, o Rei, o soberano, majestoso das nossas vidas, precisa ser o Senhor Jesus. E muitas vezes, porque nós não colocamos os pontos finais que vêm do agir de Deus, dos feitos do Senhor, da palavra do Senhor nas nossas vidas, então nós colocamos vírgulas, nós colocamos até alguns pontos finais nas nossas coisas, mas são pontos finais humanos, sujeitos às falhas, sujeitos às nossas limitações e sujeitos à nossa pecaminosidade. Mas quando nós colocamos o ponto final nas coisas que nós vivemos, e esse ponto final vem da parte de Deus, é uma resolução que não vem de nós, mas vem de Deus, nós então podemos confiar que esse ponto final é eterno. Essa resolução é eterna. A forma como Deus faz as coisas é uma forma eterna. E não está mais sujeita ao tempo, às limitações, ao nosso humor, ao nosso jeito, às nossas condições, às nossas expectativas, e nem tampouco está sujeita à nossa pecaminosidade ou à nossa finitude aqui. Mas as coisas que Deus faz, irmãos, são plenamente eternas e plenamente perfeitas, e é justamente por isso que nós somos conduzidos a um lugar de cura pelo Senhor, e quando somos levados a esse lugar, nós então começamos a resolver as nossas pendências, e quando nós começamos a resolver as nossas pendências, nós fazemos isso na dependência de Deus, e não na dependência de quem nós somos, do que nós achamos que é certo, do que nós pensamos que é certo, ou das nossas filosofias ou ideologias. Mas nós fazemos isso com base em quem Deus é, naquilo que Ele faz e na Sua palavra. Perceba como muitas vezes nós somos levados a reconciliações, nós somos levados a resoluções. E quando nós chegamos a esse lugar, quando nós chegamos na hora de fazer essas resoluções, nós nos deparamos com as nossas dificuldades. A dificuldade de perdoar, a dificuldade de se expor, a dificuldade de se arrepender, a dificuldade de abrir mão do nosso orgulho, a dificuldade de nos humilharmos, a dificuldade que nós temos de abrir mão do que nós achamos que é o certo. Cada uma dessas dificuldades não pode ser vencida por ferramentas humanas, mas elas precisam e só podem ser vencidas por causa do poder de Deus.
por causa do amor de Cristo, por causa da graça de Deus, por causa da sua justiça, por causa da misericórdia de Deus, por causa da sua palavra, por causa dos grandes feitos do Senhor realizados na cruz do Calvário. Irmãos, entenda que nós não podemos resolver as coisas pelas nossas próprias forças, do nosso próprio jeito, mas nós precisamos aprender a resolver as coisas na dependência de Deus, na dependência dos atributos de Deus, nas dependências do poder de Deus e na dependência da sua palavra. É assim que nós devemos resolver os nossos problemas. Não conte com o tempo, não conte com a sua própria justiça, não conte com a boa vontade das pessoas ou com a sua própria, não conte com as boas intenções, não conte com as possibilidades humanas de fazermos as coisas, mas apenas desfrute de contar com o Senhor, com o seu poder, com a sua graça e com o seu amor, para de fato buscar resolver as coisas que tanto te desafiam, que tanto te atrapalham, que tanto talvez te machuquem, que tanto talvez te levem para um lugar de morte. Não conte com as coisas humanas, mas conte com o Senhor, porque é no Senhor que nós podemos realmente encontrar resolução e cura para os nossos problemas, para as nossas questões, para as nossas dificuldades, para as nossas angústias, para as nossas dores, para as nossas tristezas e para as nossas ansiedades. Nós devemos buscar cura dessas coisas no Senhor e na sua palavra. Mas em terceiro lugar, quando nós encontramos cura, essa cura que não vem de nós, mas vem do Senhor. Essa cura que não vem dos remédios, que não vem de terapias humanas. Não que elas não sejam importantes, muito pelo contrário. Mas a cura que eu estou falando é essa cura eterna, essa cura que dá descanso, que traz realmente um regozijo eterno. Quando nós desfrutamos dessa cura, nós então somos levados para um outro lugar. Nós somos levados, irmãos, a viver novas experiências. Se você já passou, em algum momento na sua vida, por alguma desilusão, por alguma mágoa, por alguma tragédia, por algum luto, por alguma perda, por frustrações, por desânimo, se alguma vez você já enfrentou algum problema grave, ou mesmo problemas pequenos, mas que não foram bem resolvidos na sua vida, e sejam esses problemas na ordem que for, de relacionamento, seja com você mesmo, seja talvez alguma prática de pecado, seja com relação ao seu trabalho, com seus estudos, com a sua família, enfim, não importa qual ordem seja. Mas se você já passou por algo, e que esse algo não foi ou ainda não está bem resolvido, você sabe que você não consegue desfrutar de novas experiências da maneira certa. Porque mesmo que venham novas experiências, você sempre está olhando para essas novas experiências com o olhar do passado. Com o olhar, com o prisma daquilo que você ainda não conseguiu resolver. Então você não consegue aproveitar as novas experiências do jeito pleno. De um jeito 100% livre. Mas você simplesmente está preso, aprisionado no passado, com as coisas mal resolvidas. Então, quando vem as novas experiências, você até desfruta delas, mas desfruta só em partes. Você não consegue, de fato, se entregar às novas experiências, porque você está aprisionado na falta de resolução do passado. Irmãos, eu sei que isso é muito doloroso, eu sei que isso é terrível, eu sei que isso traz um sofrimento muito grande, e é justamente por isso que nós precisamos depender de Cristo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de novidade de vida. Se você lembrar o que diz 2 Coríntios 5,17, você vai se lembrar exatamente disso. O Senhor faz com que as coisas do passado passem, sejam resolvidas, e então o Senhor faz tudo novo. Novo. O Senhor Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus de novidade de vida.
É um Deus de resolução das coisas. É um Deus que não permite que as coisas fiquem como estão. É um Deus, irmãos, de transformação. Ao olhar para a sua vida, você vai constatar esse fato de como você era no passado, daquilo que você já viveu, e a partir do momento que você encontrou com Cristo, como a sua vida foi transformada. Como as coisas mudaram para você ao se encontrar com Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. É um Deus de transformação, é um Deus que não permite que as coisas fiquem sem resolução. Mesmo que essa resolução venha no tempo dele. E muitas vezes o tempo dele parece demorar muito. Afinal de contas, a queda aconteceu em Gênesis. E o Senhor mandou Cristo somente alguns milênios depois. E quando ele mandou Cristo, o próprio Senhor Jesus disse que ele voltaria para terminar de resolver todas as coisas, para levar a sua igreja, os seus eleitos, os seus amados, os seus filhos para a nova Jerusalém celestial. E nós já estamos esperando há 2024 anos. E o Senhor ainda não veio. Mas pelo contrário, isso não causa em nós nenhum tipo de desânimo. Isso não causa em nós nenhum tipo de dúvida com relação à nossa fé, porque nós sabemos que quando chegar a hora certa, a hora precisa de resolver as coisas, quando todos os elementos da resolução de Deus estiverem em ordem, então o Senhor cumprirá a sua promessa. A diferença, irmãos, do nosso agir para o agir de Deus é que o agir de Deus é perfeito. E por causa dessa perfeição, Deus precisa alinhar coisas na nossa vida, e que essas coisas muitas vezes levam certa quantia de tempo. Elas não acontecem na hora que a gente quer, e muito menos do jeito que nós gostaríamos. Veja, por exemplo, as orações que você tem feito já há muitos anos. Pelo seu marido, talvez pela sua esposa, talvez pelos seus filhos, talvez por outras muitas coisas que você tem pedido ao Senhor. E essas coisas ainda não aconteceram. E a resposta, irmãos, não é desanimar. A resposta não é baixar a nossa cabeça, a resposta não é derramar as nossas lágrimas, a resposta não é fugir do Senhor, a resposta não é parar o nosso serviço ao Senhor, a resposta não é diminuir. Pelo contrário, a resposta é avançar, é continuar. A resposta é buscar firmeza no Senhor, integridade no Senhor. É buscar consolo e conforto no Senhor até que o tempo do Senhor se cumpra. Até que o Senhor mude as circunstâncias e de fato atenda a nossa oração, ou mude as nossas circunstâncias e então cumpra a sua vontade nas nossas vidas. A diferença entre as nossas resoluções e as resoluções de Deus é que as resoluções que nós queremos têm que ser do nosso jeito, nos nossos termos, e as resoluções de Deus têm que ser nos termos dele. Mas nós precisamos lembrar que os termos da vontade de Deus, quando são bem experimentados por nós, são termos bons, e bingo. Quando nós olhamos, irmãos, para essas novas experiências que a cura de Deus e a retirada desse lugar de morte nos proporcionam, nós precisamos entender que essas coisas, essas novidades de vida, elas não podem vir apenas de nós mesmos, dos nossos sonhos ou dos nossos desejos, mas elas precisam vir da parte de Deus. Nós precisamos mudar para podermos dizer: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. No entanto, você vai se lembrar de um outro texto que o Senhor Jesus mesmo nos conta,
dizendo que aqueles que querem segui-lo devem tomar a sua cruz. Que mais? Negar-se a si mesmo e seguir o Senhor. Você vai reparar que no versículo 34, esse texto demonstra para nós algo bastante preocupante. Diz que os egípcios não gostavam de pastores que cuidavam, de pessoas que cuidavam de rebanhos, cuidavam de animais. Talvez você tenha ficado curioso por que isso por que o texto narra isso, por que isso é importante. Eu entendo que são importantes, essa frase ela é importante por dois aspectos. Primeiro, é um aspecto religioso, técnico. Ele é um aspecto no sentido de que os egípcios tinham como deuses alguns dos animais que eram pastoreados. E por causa disso, eles possivelmente, não é uma resposta definitiva, mas possivelmente eles não gostavam então de pessoas que cuidavam de animais para que esses animais pudessem ser mortos em um determinado momento e então pudessem servir de alimentos. Mas o segundo aspecto que nós podemos olhar para isso, vislumbrando todo o contexto da palavra, você vai se lembrar que nós somos pessoas odiadas por causa de Cristo. Por causa do Senhor Jesus, as pessoas não gostam de nós e muito pelo contrário, muito pelo contrário não, elas não gostam de nós e não só não gostam, mas elas nos odeiam por causa de Cristo. Nós, por causa da nossa fé, por causa do que nós cremos na palavra de Deus, por causa da nossa intimidade com Deus, somos odiados por esse mundo, que odeia o Senhor, que odeia a sua palavra, que odeia os seus mandamentos e os seus preceitos, que odeia a vontade do Senhor, porque quer viver a sua própria vontade. Então, quando nós nos deparamos com esse texto no finalzinho, nós somos levados então a um lugar de novidade de vida. E esse lugar de novidade de vida, ele não é apenas para o nosso deleite, ele não é apenas para a nossa satisfação, para o nosso regozijo, mas ele também é, irmãos, para que nós possamos proclamar o Evangelho do Senhor. O povo da aliança foi levado em mais ou menos 70, coisa de 70 a 75 pessoas. Nós não temos o dado preciso, se foi realmente 70 ou se foi 75, mas esses dois números aparecem na palavra. Então nós somos retirados de um lugar e nós fomos levados para outro lugar. E é assim conosco também. Nós estamos aqui, na igreja do Senhor. Logo mais o culto vai terminar. E nós então somos levados lá para fora. E é lá para fora que nós passamos a maior parte do nosso tempo. E é lá fora que nós somos conduzidos a vivenciar esse ato de Deus de nos dar novidade de vida. E através dessa novidade de vida que o Senhor nos dá, através daquilo que Deus faz nas nossas vidas, através daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, através das transformações que o Senhor causa em nós, através da cura que o Senhor proporciona em nós, nós então somos levados também à proclamação do Evangelho, à demonstração daquilo que Deus faz nas nossas vidas, do tamanho do poder, da glória e da graça de Deus nas nossas vidas. Nós então, irmãos, somos retirados de um lugar de morte, somos levados para um lugar de cura e depois somos conduzidos às novidades de vida que o Senhor tem para nós. Nós somos tirados das trevas e somos levados para a luz. Nós somos tirados da morte e somos levados para a vida. Nós fomos tirados do pecado e fomos levados para a salvação. Nós fomos tirados do inferno e somos levados à nova Jerusalém celestial. Nós fomos tirados da solidão e fomos conduzidos à vida da igreja. Nós fomos tirados da morte, da destruição e fomos levados aos pés do nosso Salvador. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e continue, irmãos, nos instruindo de como nós devemos buscar restauração, cura, reconciliação e como nós devemos resolver os nossos problemas. Se você até hoje tentou resolver os seus problemas pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios méritos, eu desafio você nessa noite, não só eu, mas quem te desafia é a palavra. Não tente resolver as coisas
pelos seus próprios meios, mas desfrute de resolver as coisas através da boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero te convidar para que, se você puder, você se coloque em pé. Nós vamos orar, vamos impetrar a bênção, cantar o amém tríplice, e depois eu vou te convidar mais uma vez a tomar o seu lugar, a se sentar mais um pouquinho, até que eu e o presbítero Emanuel chegamos até a porta e assim possamos cumprimentar os irmãos. Além do mais, queridos, se você está aqui hoje, eu peço que você não vá embora, mas desça até o salão social. Nós temos ali um café, talvez tenha um chá também, tem algumas bolachinhas. Você é convidado então a ter um tempo de comunhão, a estender um pouquinho mais essa noite, a estender um pouquinho mais o culto público que nós vivemos. E aí você também é convidado a compartilhar daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Você é convidado a orar junto com os irmãos, a buscar soluções em Cristo para as crises e dificuldades que eventualmente você tenha vivido. Mas acima de tudo, você é convidado a ter um tempo precioso de comunhão com o Senhor e com a vida da igreja. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso e bondoso, nós te exaltamos nessa noite, Deus, porque o Senhor é um Deus perfeito, maravilhoso, extraordinário. E por causa do tamanho do seu poder, por causa do caráter santíssimo, manso e precioso do Senhor, o Senhor, Deus, tem nos tirado do lugar de morte, do lugar de pecado, de angústia, de tristeza, de ansiedade, e o Senhor tem nos levado para os pés do Senhor. O Senhor, Deus, tem curado as nossas vidas, o Senhor tem proporcionado descanso, deleite, satisfação e contentamento, não nas nossas coisas, mas nas coisas do Senhor. E o Senhor, Deus, tem restaurado as nossas vidas, o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem impactado a nossa vida de maneira tão profunda, tão poderosa e preciosa, a ponto de nos dar novidade de vida, a ponto de que nós podemos resolver as nossas coisas, colocar pontos finais eternos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas mágoas, nos nossos traumas e situações do passado, e somos então convidados a viver uma vida nova, uma vida de alegria, de prosperidade, não material, mas de prosperidade, de alegria, de contentamento, de satisfação, não por causa do que nós temos ou do que nós podemos conseguir, mas apenas por causa de quem o Senhor é. E essa prosperidade, Deus, é estar no Senhor, é ter o Senhor nas nossas vidas, é desfrutar da sua palavra, é desfrutar do conhecimento do Senhor, de intimidade com o Senhor. Isso é verdadeira prosperidade, isso é verdadeiramente novidade de vida, isso é verdadeira felicidade, isso é verdadeira alegria. Isso é verdadeiro contentamento e satisfação. Nos ajuda, Deus, e nos ensina a cada dia mais vivermos no Senhor e para o Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, porque nós somos pecadores e temos muita dificuldade de viver isso, mas com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua ajuda, com a Tua glória, com a Tua misericórdia e com o Teu amor, certamente nós vamos conseguir, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos que o Senhor mesmo conquistou na cruz do Calvário. Ó Deus bendito, cuida do nosso coração, continua falando conosco, continua nos desafiando a todo tempo a sairmos do lugar de morte, a sermos levados para o lugar de cura e a vivermos uma vida nova com o Senhor e por causa do Senhor. E agora, ó Deus, que nós nos despedimos aqui, somos levados para as nossas casas, nós pedimos que o culto que aqui se encerra publicamente continue agora de maneira particular, mas que não acabe. Que nós possamos desfrutar do Senhor ao longo dessa semana, que a cada momento do nosso dia nós possamos cultuar, adorar, louvar, exaltar o bondoso nome do Senhor, Deus, desfrutando daquilo que o Senhor faz, dos poderosos feitos das Tuas mãos e também, Deus, da maravilhosa transformação que a Tua palavra promove através do poder do Teu Espírito no nosso coração, nas nossas palavras, no nosso pensamento, nas nossas ações, ó Deus, em quem nós somos, nas nossas famílias, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em cada aspecto do nosso dia e da nossa vida nós possamos desfrutar do Senhor.
Leva-nos em segurança para as nossas vidas, nos dá uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra o pecado, de vitória contra nós mesmos. E que essa semana possa ser uma semana de reconciliação, uma semana de resoluções dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das coisas que nós precisamos resolver, e que essas resoluções não venham através de nós, mas sejam construídas em quem o Senhor é. Por favor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos conforta, nos consola, nos desafia, nos transforma e nos faz cada dia mais parecidos com o Senhor, cada dia mais dependentes do Senhor. É o que nós te clamamos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco hoje e para sempre. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Ele te diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.